E se neste exato momento alguém já tivesse atravessado um buraco de minhoca e nunca tivesse contado a ninguém? Imagine uma tecnologia secreta, capaz de deformar o espaço e o tempo, levando uma pessoa a outro ponto do universo, ou a outra época da história, não como nos filmes, mas guiada pelas equações mais estranhas que a física já escreveu. Hoje você vai entrar em um dos mistérios mais perigosos e fascinantes do cosmos. Vamos falar de buracos de minhoca, o que a ciência realmente sabe, o que ainda é teoria e o que pertence apenas à imaginação. Você vai entender se esses portais existem, como surgiram nas ideias de Albert Einstein, o que aconteceria se tentássemos atravessar um e por que alguns acreditam que isso jamais deveria ser feito. Até o final deste vídeo, você vai saber responder, com clareza e talvez um pouco de medo, a uma pergunta simples e perturbadora. Buracos de minhoca são portais para outras dimensões ou apenas armadilhas matemáticas, bonitas demais para serem reais? Imagine o universo não como um vasto oceano vazio, mas como uma imensa teia elástica, esticada e curvada por forças invisíveis. Esse é o espaço-tempo, o tecido que une tudo: matéria, energia, tempo e distância. Pense nele como uma cama elástica, onde uma bola pesada cria um afundamento que atrai tudo ao redor, guiando o movimento de tudo o que existe. Agora, e se esse tecido não só se curvasse, mas pudesse se conectar em atalhos profundos? Um buraco de minhoca seria exatamente isso, um túnel que liga pontos distantes do espaço-tempo. Como furar uma folha de papel dobrada, indo de um lado ao outro, sem percorrer todo o caminho. Não é mágica, é uma possibilidade que nasce da matemática da relatividade geral. Na teoria, esses túneis não ligariam apenas regiões diferentes do universo. Eles também poderiam conectar épocas diferentes. Você poderia sair do outro lado, não só em outro lugar, mas em outro tempo. Em hipóteses matemáticas, um buraco de minhoca poderia permitir viagens pelo espaço e, quem sabe, até pelo tempo. Imagine atravessar galáxias em segundos ou se encontrar diante do passado ou do futuro. Apesar dessas ideias fascinantes, nunca se observou um buraco de minhoca real. Eles existem como soluções matemáticas à espreita do desconhecido. Esses conceitos, que torcem espaço, tempo e realidade, servem de combustível para nossa imaginação e para desafios científicos. Afinal, se esses túneis existirem, que perigos e maravilhas poderiam guardar? E se você pudesse atravessar um deles, para onde exatamente seria levado? Só que tem uma hipótese que é quase impossível de ignorar, porque mexe com algo que já estamos observando no céu agora. Em 2022, um grupo de físicos da Universidade de Sófia, na Bulgária, liderado por Petya Nedkova, fez uma pergunta incômoda. E se alguns buracos de minhoca já estiverem diante de nós, disfarçados de buracos negros comuns? Para investigar isso, eles não olharam para o céu, mas para as equações. Modelaram um buraco de minhoca atravessável, cercado por um disco de matéria girando ao seu redor, e calcularam como seria a luz polarizada emitida por esse disco. Depois compararam esse cenário com o de um buraco negro de Schwarzschild, o modelo clássico de um buraco negro estático. O resultado foi perturbador. Quando observamos apenas a luz que vem diretamente do disco, sem dar voltas extremas em torno do objeto. O padrão de polarização dos dois casos é quase indistinguível. A diferença na intensidade e na direção dessa polarização fica abaixo de 4%. Com os instrumentos atuais, isso é praticamente impossível de separar. As diferenças mais nítidas aparecem em um detalhe muito mais sutil: a luz que é fortemente lenteada pelo objeto, aquela que faz curvas extremas bem perto do horizonte e forma o contorno mais interno da sombra. Nessa região, o raio aparente do buraco de minhoca pode ser ligeiramente diferente do de um buraco negro, e a intensidade da polarização em volta do anel pode ser até uma ordem de grandeza maior em algumas configurações. Na teoria, essas assinaturas poderiam, um dia, servir para distinguir um buraco de minhoca de um buraco negro, usando imagens extremamente precisas e medições muito detalhadas da polarização da luz. Algo além do que o Event Horizon Telescope consegue hoje. Mas, por enquanto, a conclusão é
desconfortável. Se buracos de minhoca desse tipo existirem no universo, eles podem estar escondidos exatamente onde já vemos buracos negros supermassivos e ainda não teríamos como ter certeza. A história dos buracos de minhoca não começou em filmes, começou em silêncio, com lápis, papel e equações. Em 1935, Albert Einstein e Nathan Rosen estudavam as consequências da relatividade geral e encontraram algo inesperado: uma ponte matemática ligando duas regiões distintas do espaço-tempo, a chamada ponte Einstein-Rosen. Na visão deles, essa ponte surgia ao analisar um buraco negro de forma mais profunda. De um lado, o universo que conhecemos. Do outro, uma espécie de região espelhada, conectada por um túnel invisível. Era como se a natureza permitisse um corredor escondido dentro da própria gravidade. Mas havia um problema sério. Essa ponte não parecia atravessável na prática. As equações indicavam que a ponte Einstein-Rosen colapsaria rápido demais, fechando antes que qualquer partícula conseguisse cruzar seu interior. Em outras palavras, ela existia como solução matemática, mas não como portal seguro no mundo real. Ainda assim, a semente estava plantada, e buracos de minhoca passaram a testar os limites da teoria de Einstein. Outros teorizam que as forças intensas dentro do túnel poderiam despedaçar qualquer matéria, num espetáculo de energia devastadora. Radiação extrema e campos gravitacionais brutais seriam obstáculos letais. Em questão de segundos, a travessia poderia se transformar em uma viagem sem retorno, condenando tudo ao esquecimento. A própria ideia de atravessar o impossível se torna um teste de nervos e de imaginação. Se um dia alguém conseguisse atravessar e sobreviver, a física do universo nunca mais seria a mesma. O enigma se aprofundaria, levantando ainda mais perguntas. Viajaríamos para longe, para o passado, para o futuro, ou até para realidades em que nada nos é familiar. Diante de tantas dúvidas, só resta uma certeza: até que alguém tente e volte para contar, tudo permanece no reino do mistério absoluto. Quando ouvimos a palavra gravidade, pensamos em algo que puxa para baixo. No espaço, porém, não existe um para baixo. O que existe é o espaço-tempo sendo deformado pela presença de massa e energia. Uma estrela, um planeta e até seu corpo curvam esse tecido, mesmo que de forma quase imperceptível. Imagine uma bola de boliche colocada sobre um lençol esticado. O tecido afunda ao redor da bola. Se você soltar uma bolinha menor perto dela, a bolinha não é puxada magicamente, ela apenas segue o caminho curvo do lençol, deslizando em direção à bola maior. É assim que planetas orbitam estrelas, seguindo as curvas do espaço-tempo. Agora, pense em algo muito mais intenso. Um buraco negro é como uma massa tão concentrada que o lençol se afunda quase sem fim. A curvatura ali é extrema, formando um poço do qual nem a luz consegue escapar. É nesse tipo de cenário, com gravidade feroz, que surgem as soluções mais estranhas das equações, incluindo os possíveis buracos de minhoca. Um buraco de minhoca seria mais do que um poço, seria como pegar esse lençol e criar um túnel entre dois pontos distantes. Em vez de caminhar por toda a superfície, você atravessaria por dentro, cortando o caminho. Do ponto de vista das equações da relatividade geral, isso é permitido. Do ponto de vista da engenharia e das observações, continua sendo um mistério em aberto. Décadas depois de Einstein e Rosen, alguns físicos decidiram ser mais ousados. Se a ponte original desabava rápido demais, será que não existiria alguma forma de manter o túnel aberto? Nos anos 1980, Michael Morris e Kip Thorne mergulharam nessa pergunta. Eles queriam um modelo de buraco de minhoca que, em teoria, pudesse ser atravessado por uma viajante. As equações mostraram um caminho, mas com um preço estranho, para segurar a garganta do buraco de minhoca aberta. Seria preciso um tipo de matéria muito peculiar, com densidade de energia negativa, o oposto do que estamos acostumados. Essa matéria exótica não se comportaria como qualquer coisa que encontramos no dia a dia. A física quântica já havia sugerido pistas desse comportamento incomum. Em certos experimentos, como o chamado efeito Casimir,
surgem regiões onde a energia se comporta de forma não intuitiva. É como se o vácuo, que imaginamos vazio, escondesse flutuações capazes de gerar pequenas zonas de energia negativa. Isso inspirou a ideia de que, em princípio, energia negativa não é totalmente impossível. O problema é a escala. Os efeitos quânticos do efeito Casimir aparecem em distâncias minúsculas, muito menores do que um grão de poeira. Um buraco de minhoca atravessável para humanos exigiria controlar essas energias em proporções cósmicas. Hoje, se alguém entrasse em um buraco de minhoca só com o próprio corpo ou com a tecnologia atual, seria destruído em instantes. Marés gravitacionais esmagariam cada célula e a radiação extrema rasgaria qualquer proteção que conhecemos. É como tentar caminhar no vácuo do espaço sem roupa espacial. Um ser humano morreria quase imediatamente, sem ar, sem pressão, sem defesa, contra temperaturas absurdas. Para chegar à órbita, à Lua ou a Marte, tivemos de criar trajes especiais, naves, escudos térmicos e robôs desenhados só para enfrentar ambientes letais. Agora imagine aplicar essa mesma lógica a um buraco de minhoca. Se um dia descobrirmos novos materiais, talvez até fora da Terra, poderíamos construir naves e roupas capazes de suportar essas condições extremas. Alguns físicos já criam modelos teóricos de buracos de minhoca humanamente atravessáveis. Em teorias além do modelo padrão, desde que o túnel fosse estabilizado e as forças internas reduzidas a níveis suportáveis, nesse cenário hipotético, se dominássemos materiais exóticos e tecnologia capaz de domar gravidade e radiação, a travessia poderia se tornar possível em teoria. Seria como a diferença entre pular no espaço sem proteção e viajar em segurança dentro de uma estação espacial moderna. E aqui entra a pergunta que ninguém consegue ignorar. E se alguém já tivesse dado esse passo em segredo? Se um governo hoje tivesse tecnologia para atravessar um buraco de minhoca com segurança, isso seria mais poderoso do que qualquer arma já criada. Com esse tipo de acesso, poderia espionar, mover recursos e alterar o equilíbrio militar e estratégico do planeta em silêncio absoluto. Pense no que já acontece com programas secretos de defesa, pesquisas em energia avançada ou projetos ligados a fenômenos aéreos não identificados. Muito só vem à tona décadas depois, e ainda assim com partes censuradas. Agora imagine algo que permite chegar a qualquer ponto do universo ou mexer com a própria estrutura do tempo. Você revelaria isso ao mundo sabendo que outros países exigiriam acesso, rotulariam como arma e poderiam tentar roubar ou destruir essa tecnologia. O caminho mais provável seria o sigilo máximo. Testes ocultos, equipes pequenas, locais isolados e cada dado rigidamente controlado. Durante muito tempo, a ideia de um buraco de minhoca atravessável parecia depender de algo quase impossível, enormes quantidades de matéria exótica, com energia negativa, estabilizando o túnel, mas estudos mais recentes em modelos de gravidade quântica sugerem um caminho diferente. Em certos cenários, dois buracos negros ligados por entrelaçamento quântico podem se comportar como as duas bocas de um buraco de minhoca atravessável. Nesse tipo de modelo, informações ou até partículas poderiam, em teoria, atravessar o túnel sem precisar daquela matéria exótica clássica em quantidade absurda. A conexão é sustentada pelo próprio entrelaçamento, uma espécie de ponte invisível entre os buracos negros. Na matemática, o caminho pelo interior do buraco de minhoca é bem definido e não desaba imediatamente. Mas existe um detalhe que destrói a fantasia de atalho perfeito. Mesmo nesses cenários, a travessia pelo túnel não é mais rápida do que viajar por fora, pelo espaço normal. A luz continua sendo o limite máximo de velocidade, e o trajeto pelo buraco de minhoca pode levar mais tempo do que a rota direta entre os dois buracos negros conectados. Em termos de viagem, ele é possível em princípio, mas inútil como atalho. Na prática, esse tipo de buraco de minhoca atravessável serve muito mais como laboratório teórico do que como portal de ficção científica. Ele ajuda a explorar a ligação profunda entre gravidade, buracos negros, informação e entrelaçamento quântico.
Em vez de ser a grande solução para viajar pelo universo, ele se torna uma pista de como o espaço-tempo pode ser ainda mais estranho do que imaginávamos. A discussão sobre buracos de minhoca leva direto a outra questão profunda: o destino da informação no universo. Quando falamos em buracos negros, surge o mistério do que acontece com tudo o que cai ali dentro. A informação se perde para sempre ou fica escondida em algum código que ainda não sabemos decifrar. Algumas hipóteses sugerem que buracos de minhoca poderiam, em teoria, atuar como canais de transferência de informação. Em vez de desaparecer, parte dos dados poderia ser carregada por esses túneis, conectando regiões distantes. Por enquanto, isso é apenas teoria, sem qualquer observação direta, mas ajuda a explorar possíveis soluções para o famoso paradoxo da informação em buracos negros. Mas alguns físicos foram ainda mais longe e fizeram uma proposta quase herética, que parece saída de ficção científica, mas está em artigos sérios. Entre os teóricos existe uma ideia conhecida como ER igual IPR. ER vem de Einstein, Rosen, as pontes matemáticas parecidas com buracos de minhoca. IPR vem do entrelaçamento quântico, quando duas partículas parecem agir como uma só, mesmo separadas por grandes distâncias. A conjectura diz algo perturbador. Esses dois fenômenos seriam, na verdade, duas formas diferentes de descrever o mesmo tipo de conexão oculta no universo. Em linguagem simples, seria como dizer que, por trás do entrelaçamento quântico, existe uma espécie de buraco de minhoca ligando as partículas. Não um túnel por onde você viaja com uma nave, mas uma ponte invisível por onde a informação se organiza de um jeito que ainda não entendemos. Muda o nome, muda a linguagem, mas a estrutura seria uma só. E é aqui que tudo fica ainda mais estranho. Pela primeira vez, alguém tentou dar um corpo físico a essa ideia de buraco de minhoca, dentro de um computador. Em 2022, uma equipe de físicos usou um computador quântico do Google para dar um passo além da teoria. Eles não criaram um buraco de minhoca real, nem abriram um portal no espaço. Em vez disso, geraram um pequeno sistema com 9 qubits e programaram esse sistema para obedecer a equações parecidas com as de um modelo de buraco de minhoca atravessável. Quando enviavam informação de um lado para o outro dentro desse sistema, o comportamento dos qubits era, do ponto de vista matemático, semelhante ao que se esperaria se um buraco de minhoca muito simples existisse e fosse atravessado por essa informação. A informação desaparece de um lado e reaparece do outro, imitando a travessia por um pequeno buraco de minhoca em 2 dimensões. É como se o conjunto de qubits imitasse, em versão extremamente reduzida e controlada, a dinâmica de um buraco de minhoca em uma maquete quântica. Isso não significa que um túnel se abriu no universo ou que alguém chegou mais rápido a lugar nenhum. O que aconteceu foi uma simulação física em escala microscópica, um experimento projetado para reproduzir, dentro de um chip quântico, a mesma lógica de causa e efeito que as equações de um buraco de minhoca atravessável descrevem. É uma simulação sofisticada, não um portal real, mas mostra algo importante. Indica que a ideia de buracos de minhoca atravessáveis pode ser traduzida em termos de entrelaçamento quântico e fluxo de informação, e não só em geometria do espaço-tempo. Reforça a visão de que ER é igual a IPR, ou seja, significa que a teoria de relatividade geral, que é representada por buracos de minhoca de Einstein, Rosen, ou ER, está conectada ao emaranhamento quântico, que é o paradoxo de Einstein, Podolsky-Rosen, ou IPR. Isso propõe que certos buracos de minhoca e pares de partículas entrelaçadas são duas formas de descrever a mesma estrutura profunda do universo. E, sobretudo, abre uma porta. Pela primeira vez, pedaços de teorias de gravidade quântica podem ser testados em laboratório, ainda que em versões extremamente simples. Isso fortalece o estudo dos buracos de minhoca, ao mostrar que eles não são apenas ficção ou desenhos em equações, mas também uma linguagem útil para entender como a informação pode se mover em sistemas quânticos complexos. Em vez de servir para viajar pelo universo, esse buraco de minhoca simulado ajuda a entender melhor como espaço-tempo e informação podem estar conectados nas teorias mais profundas da física. Até agora,
não existe nenhuma prova pública de que uma tecnologia de buracos de minhoca realmente exista. O que temos são teorias, artigos científicos, relatórios e especulações. O resto permanece no território da hipótese, do segredo e da imaginação. Se buracos de minhoca são permitidos pelas equações, surge uma dúvida incômoda. Se eles existem, onde se escondem? Não vemos túneis abertos no céu, nem portais brilhando entre as estrelas, mas também não vemos o interior de um buraco negro. Tudo o que sabemos dessas regiões extremas vem de luz distorcida e sombras no espaço. Alguns físicos sugerem que um buraco de minhoca poderia, de longe, parecer um buraco negro comum. Ambos deformariam a luz, fariam estrelas ao redor girarem em órbitas estranhas e produziriam sombras escuras. A diferença estaria em detalhes sutis, como a forma da luz ao redor e o padrão de lente gravitacional. Coisas tão delicadas que nossos telescópios ainda mal conseguem distinguir. Observatórios que estudam buracos negros analisam a borda de escuridão onde a luz gira antes de cair. Ali surgem anéis incandescentes e sombras quase perfeitas. Alguns modelos indicam que um buraco de minhoca poderia produzir um anel com brilho e estrutura um pouco diferentes, mas transformar isso em prova real ainda é algo distante do nosso alcance. Até agora, não há nenhuma observação confirmada de um buraco de minhoca no espaço. Nenhum objeto foi anunciado oficialmente como um portal cósmico. Na prática, tudo o que se sabe está em artigos científicos, simulações, discussões de conferência e hipóteses ousadas. Como poderíamos ter certeza de que tal mistério realmente não foi descoberto? Talvez o verdadeiro segredo dos buracos de minhoca não esteja no que podemos provar, mas no que nunca ousaram revelar. Séries, filmes e livros usam buracos de minhoca como portais perfeitos. Em muitos casos, eles são atalhos instantâneos para outras galáxias, linhas do tempo alternativas ou dimensões paralelas. A ciência real é mais rígida e cheia de limitações, mas essas histórias ajudam a tornar conceitos complexos mais próximos do público. Mesmo quando exageram ou ignoram detalhes teóricos, um exemplo marcante é a série Fringe, que leva o conceito de portais a outro nível. Em Fringe, cientistas criam aberturas entre universos paralelos, manipulando vibrações específicas, rompendo a barreira que separa nossa realidade de outra quase idêntica. O portal surge com tecnologia avançada, usando máquinas harmônicas projetadas para alinhar frequências entre as duas dimensões. Esses portais servem como passagem para resgatar pessoas, infiltrar agentes, acessar conhecimento inédito e até tentar corrigir tragédias do passado. Os protagonistas usam as travessias para investigar crimes impossíveis, salvar familiares e enfrentar dilemas que desafiam a consciência humana. Cada abertura de portal é uma decisão dramática, carregada de risco e consequência. Mas o preço nunca é baixo. A abertura entre universos em Fringe causa rachaduras na própria estrutura da realidade, com consequências devastadoras. Cidades inteiras podem se desintegrar, regiões ficam ameaçadas, o equilíbrio natural se rompe. À medida que as viagens aumentam, cresce também o risco de destruição de ambos os mundos, tornando cada travessia um ato quase desesperado. O suspense em Fringe nasce justamente desses riscos. Cada portal aberto traz a possibilidade de colapso total. A série levanta perguntas incômodas. E se o portal cair nas mãos erradas? Se abrir uma fenda puder alterar a história, tornar impossível distinguir aliado de inimigo ou até destruir tudo o que conhecemos? Ao manipular portais, será que ultrapassamos fronteiras proibidas pela natureza? Essa inquietação conecta a trama da ficção a algo muito real: a responsabilidade sobre tecnologias extremas. Se um dia a ciência chegar perto de algo assim, quem teria o direito de usar ou controlar esse poder? A discussão sobre buracos de minhoca deixa de ser apenas física teórica e passa a tocar ética, política e até filosofia, mostrando como um conceito científico pode mexer com toda a sociedade. Na vida real, alguns estudos teóricos tentam imaginar como seria construir ou estabilizar um buraco de minhoca com o mínimo de destruição possível. Em geral, eles usam simulações matemáticas e computacionais para testar quais formas de túnel, tipos de energia e condições de contorno
poderiam, em teoria, permitir uma travessia segura, mesmo sabendo que nada disso é tecnicamente viável hoje. Em laboratório, a pesquisa mais próxima envolve fenômenos quânticos como o efeito Casimir, que cria pequenas regiões de energia negativa entre placas muito próximas. Isso é usado como inspiração para modelos que exigem matéria exótica, mas só em escalas microscópicas. Na prática, não existe nenhum experimento capaz de gerar um buraco de minhoca real, apenas analogias em sistemas quânticos e em teorias de gravidade modificada. Buracos de minhoca representam um paradoxo inquietante. As equações sugerem túneis perfeitos, capazes de unir lugares e épocas distantes em uma curva suave no espaço-tempo. Mas ao tentar entender como funcionariam na prática, a própria matemática aponta para sua destruição, com forças, radiação e instabilidades que ameaçam colapsar a estrutura e transformar o portal em uma armadilha mortal. Esses paradoxos não são apenas desafios abstratos. Eles testam os limites entre nossas duas melhores descrições da realidade. De um lado, a relatividade geral prevê pontes e curvaturas profundas no espaço-tempo. Do outro, a mecânica quântica traz incerteza, flutuações e efeitos em escalas microscópicas. Tentar juntar as duas em um modelo de buraco de minhoca estável ainda é um problema em aberto. Na ciência, quando hipóteses chegam a esse tipo de limite, surgem novas perguntas. Será que a matéria exótica necessária poderia existir em algum cenário cósmico extremo? Seria possível manipular o espaço-tempo de modo seguro? Ou esses atalhos são apenas jogos matemáticos, belos na teoria, mas impossíveis de serem construídos pela natureza ou pela tecnologia de qualquer civilização? A possibilidade de atravessar um buraco de minhoca não desperta apenas curiosidade, mas também receio. Se um dia alguém desenvolvesse uma tecnologia para cruzar essas passagens, isso não seria apenas um feito científico, seria uma mudança absoluta de poder no mundo. Quem controlasse esses portais teria acesso privilegiado ao espaço, ao tempo e à informação. Imagine um laboratório oculto, um governo ou até uma civilização avançada dominando esse segredo. Ter a chave para acessar qualquer lugar ou época significaria controlar informações, observar eventos passados, prever movimentações e esconder planos com facilidade. A própria existência desse poder mudaria relações políticas, econômicas e sociais para sempre, mesmo que ninguém admitisse isso publicamente. Se esse conhecimento fosse real, provavelmente seria guardado sob camadas de sigilo. Quem detivesse tal tecnologia seria alvo de espionagem, medo e tentativas de controle. Mesmo entre aliados, a confiança seria mínima. Decidir entre divulgar, esconder, usar ou destruir algo assim traria consequências imprevisíveis, levantando uma questão que vai além da ciência. Quem é digno de dominar um poder desse tipo? A partir daí nasce outra pergunta, ainda mais incômoda. Se um buraco de minhoca pudesse aparecer diante de nós, seríamos capazes de reconhecê-lo? A relatividade geral prevê que, de perto, ele não pareceria um círculo colorido de filme, mas algo bem mais estranho. Uma espécie de esfera escura flutuando, que distorce o fundo de maneira quase impossível de descrever em palavras simples. A luz das estrelas atrás desse objeto seria torcida, criando anéis luminosos, múltiplas imagens e padrões incomuns. Em vez do cenário normal, talvez víssemos, através dele, um pedaço de outro lugar, outro céu, outro horizonte. Seria como olhar por uma janela que não pertence ao nosso mundo. Um recorte de realidade deslocado, sugerindo que o tecido do universo foi costurado de um jeito não natural. Essa imagem vem de modelos matemáticos detalhados, parecidos com os usados para prever a aparência de buracos negros. Físicos calculam como a gravidade extrema distorceria caminhos de luz ao redor do portal, produzindo efeitos que, em tese, poderiam ser captados por telescópios. Ainda não é observação real, mas simulação baseada em teorias que já foram confirmadas em outros contextos. Na prática, se algo assim surgisse perto de nós, a sensação não seria tranquila. O espaço ao redor poderia ser afetado, e qualquer aproximação traria forças e efeitos desconhecidos. Mesmo sem entender a física,
por trás. Um observador, provavelmente, perceberia que está diante de algo que não obedece às regras comuns, um limite onde a realidade parece se romper e revelar um abismo para o desconhecido. Mas se atravessar um buraco de minhoca fosse possível de verdade, o que aconteceria nesse trajeto imprevisível e misterioso? Teoricamente, buracos de minhoca podem conectar tanto lugares diferentes quanto tempos diferentes, mas isso depende de como o túnel é construído na matemática da relatividade, o que define se um buraco de minhoca leva para o mesmo tempo ou para outro tempo. É o jeito como as duas bocas dele se movimentam e sentem o tempo ao longo da sua história. Se as duas bocas do buraco de minhoca vivem o tempo da mesma forma, sem acelerar, sem se aproximar demais de campos gravitacionais extremos, elas ficam sincronizadas. Nesse caso, o buraco de minhoca age como um atalho espacial. Você entra em um ponto do universo e sai em outro lugar, praticamente na mesma época. Se uma das bocas passa por uma experiência diferente de tempo, tudo muda. Se uma boca é acelerada a velocidades próximas da luz, ou deixada perto de algo muito massivo, como um buraco negro, o tempo nela passa mais devagar em comparação com a outra boca. Quando elas voltam a ficar lado a lado no espaço, uma está no futuro em relação à outra. O túnel conecta então dois momentos diferentes. Entrar por uma pode significar sair anos, séculos ou milênios, no passado ou no futuro pela outra, dependendo da diferença de tempo acumulada entre elas. Nesse cenário teórico extremo, o buraco de minhoca funcionaria quase como uma porta que liga o aqui de hoje ao aqui de outra época, criando um cenário clássico de viagem no tempo. Nos modelos padrão, um buraco de minhoca tem duas bocas ligadas por um único túnel. É como um túnel escavado entre duas cidades. Você entra pela cidade A1 e, inevitavelmente, sai na cidade B. Não existe a opção de, no meio do túnel, virar para a esquerda e aparecer em uma cidade C. No momento em que você entra, o para onde e o para quando já estão definidos. Existem estudos teóricos sobre buracos de minhoca de múltiplas bocas, com 3 ou mais saídas ligadas por uma topologia mais complexa. Mas mesmo nesses casos, cada boca continua sendo uma saída bem definida do ponto de vista físico. Não é como um corredor mágico em que você decide aleatoriamente. Agora vou para o século X. Agora para outra galáxia. A escolha está na própria estrutura do túnel, não na vontade de quem atravessa. Depois de atravessar todas essas ideias, uma verdade fica clara. Buracos de minhoca hoje vivem entre a matemática e o desconhecido. São permitidos pelas equações, mas nunca foram vistos. Prometem atalhos impossíveis, mas, com a tecnologia atual, estariam mais próximos de uma sentença de morte do que de uma passagem segura para exploradores curiosos. Se algum dia forem descobertos de verdade, teremos de decidir não só como usá-los, mas se devemos usá-los, um portal capaz de alterar espaço e tempo. Não é apenas uma ferramenta, é uma tentação. Poderia servir para explorar o cosmos, investigar mistérios antigos, talvez observar momentos perdidos no passado. Mas também poderia destruir civilizações, histórias e fronteiras em questão de instantes. Agora, pense com sinceridade. Se hoje alguém colocasse diante de você um buraco de minhoca estável, com uma nave pronta para a travessia e nenhuma garantia de volta, você entraria? Usaria esse poder para tentar rever alguém, corrigir um erro, fugir deste mundo, ou apenas ver o que existe do outro lado? Ou preferiria recusar, deixando o portal se fechar, levando o mistério com ele? Se esse mergulho nos mistérios do espaço-tempo fez sentido para você, inscreva-se no canal, ative as notificações e curta este vídeo. Assim, você não perde os próximos episódios e ajuda essa investigação cósmica a chegar a mais pessoas. Compartilhe com alguém que adoraria refletir sobre portais, viagens impossíveis e os limites da ciência. No próximo vídeo, vamos dar um passo diferente, mas igualmente inquietante. E se o universo tivesse um som? O que aconteceria se pudéssemos ouvir as estrelas, as galáxias e até os buracos negros? Prepare-se para descobrir como soaria o cosmos e o que esse som poderia revelar sobre a nossa própria existência.